Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então sobre olhar para dentro. Nós estamos na disciplina de filosofia e eu sou a professora Catiúcia, ok? Vamos iniciar então o nosso bate-papo vendo essa imagem, né? E aí nós temos algumas perguntas que podem ser feitas, né? Do tipo: o que encontro quando olho para dentro de mim mesmo, né? Para dentro de você, ou seja, quando eu olho para mim, quando você olha para você, o que que você encontra, tá? Posso perguntar também, como posso me conhecer? Ou será que me conheço bem? Né? Sou sempre do mesmo jeito? E as outras pessoas, como que elas são? Né? O que os sentimentos dizem sobre mim? E meus pensamentos e minhas atitudes revelam quem sou? Então, tudo isso pode ser questionado ao olhar esta imagem. Então, a busca pelo auto ou por o autoconhecimento é tão antiga e importante na história da filosofia, quanto a busca, então, pelo conhecimento das coisas que estão fora de nós. Então, assim, buscar conhecer dentro da gente e buscar conhecer o que está no nosso entorno são coisas que vêm desde lá dos filósofos gregos, né? Esses questionamentos. E aí então, será que já nascemos com uma personalidade definida ou ela se constrói através do tempo, né? Das nossas experiências, levando, né, em consideração as nossas experiências, levando em consideração as nossas escolhas, né? Na medida em que a gente vai amadurecendo, né? O que que acontece? Como que a gente vai formando a nossa personalidade? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa frase: conhece-te a ti mesmo, tá? Essa frase, então, quando a gente olhar, tá? É uma forma de perceber e investigar a realidade. Isso é fato. Essa investigação envolve os sentidos, né? E o pensamento. Então, aí nós temos dois fatores: sentidos e pensamentos. Ouvir sons, tá? Experimentar gostos, odores e texturas, enxergar, tá? Formas e cores, refletir sobre ideias e dúvidas de cada pessoa, tudo isso envolve nessa investigação. Então podemos olhar, olha só, podemos olhar para além das coisas que nos rodeiam, como sons, né, que eu acabei de falar, gostos, odores, texturas, ideias e dúvidas, tá? Tudo relacionado aos outros e enxergar mais adiante e descobrir coisas novas. Então a gente pode fazer tudo isso, tá? Olhar os outros e enxergar a mais, e aí, além disso, descobrir coisas novas. Então, é, agora, olhar também é possível, né? Investigar o nosso interior, o que há dentro de nós, descobrindo um universo especial e particular. Então, o que que eu posso, né, juntar aí o que eu já falei para vocês? O olhar pode ser tanto para fora e descobrir coisas novas, quanto olhar para o nosso interior e entender como nós somos, né? Que é aquela questão do autoconhecimento, tá? Você, por exemplo, né? Imagina o que podemos encontrar se investigarmos a nós mesmos. Vocês já fizeram essa pergunta? Hum? Já chegaram a essa observação? Então, olha só, né? Se a gente observar, tá? Observe algumas perguntas que podem, né, dar início a este tipo de questionamento. Então, olha lá. Então, olha lá, na imagem nós temos, né, um menino sentado numa mesa e pensando. Esse menino, ele então está pensando e surgem as seguintes perguntas: como é meu jeito de ser e de pensar? Primeira perguntinha dele aqui, ó, tá? Deixa eu já colocar aqui, ó. Como é meu jeito de ser e pensar? Então ele está se perguntando: o que sinto, né? Ou quais as minhas qualidades e o que me incomoda sobre mim? Olha só que interessante, né? A gente tentar descobrir as nossas qualidades e tentar descobrir aquilo que incomoda a gente. Percebo o que muda e o que permanece em mim são questionamentos, né, que ocorrem principalmente em algumas épocas da nossa vida, tá? A adolescência é uma delas e depois na fase adulta, já mais madura, a gente também volta a se questionar, tá?
Então, é provável que você ainda não tenha respostas para essas perguntas. É muito provável. E você vai conseguir elas através do seu amadurecimento, né? Aquilo que a gente estava falando no slide anterior. Mas isso não é ruim você não saber responder agora. Fiquem tranquilos, tá? O importante é abrir-se para elas, para essas perguntas, né? E buscar por meio do pensamento caminhos para investigar seu próprio universo interior. Então, isso é importante. E aí nós vamos lá voltar um pouquinho lá na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga havia um grande templo na cidade de Delfos, tá? Milhares de pessoas costumavam o quê, né? Se reunir em alguns locais, né? Em locais especiais, principalmente para a questão de festividades, em homenagem então ao Apolo, né? Ao deus Apolo, marcados então por comemorações e apresentações de música e de teatro. Na Grécia Antiga, quem era o deus Apolo? Apolo era deus do sol, Apolo era o deus então da música, né? Também era o deus das artes e da profecia. Olha que interessante, né? Filho de Zeus, tá? Que é o deus dos deuses, a gente pode dizer assim. E ele tinha um irmão, né? Uma irmã gêmea chamada Ártemis, que era a deusa grega da floresta e da caça, tá? Então, nesses locais, ou seja, aqui ó, nessa imagem mostra, na entrada deste templo havia um portal com a inscrição que o Sócrates está falando ali, ó. Conhece-te a ti mesmo, tá? Então, isso, né, estava aí sempre na entrada. Esta frase foi muito difundida pelo filósofo Sócrates, pois ele considerava que só seria possível, né, observar o verdadeiro conhecimento se primeiramente conhecêssemos a nós mesmos. Ou seja, não adianta olhar para fora se eu não me conhecer, né? Não adianta eu conhecer lá fora se eu não me conhecer. Sócrates tinha então um jeito, né, especial de ensinar. Ele costumava caminhar, tá, pela ágora. Então, para quem não sabe, ágora é isso aqui, ó, um espaço público presente nas cidades da Grécia Antiga, né, nas cidades da Grécia Antiga, em que havia então templos, em que havia mercados, teatros e onde ocorriam, né, as assembleias públicas. Então, isto era a ágora. Então, Sócrates costumava andar por ali, dialogando com os cidadãos em busca da verdade, né? Então, nesses diálogos, o filósofo levava seus interlocutores, ou seja, as pessoas que estavam ali próximas, ouvindo, né, a descobrir os próprios erros de raciocínio e a corrigi-los, né, para se aproximar cada vez mais da verdade, ok? E aí nós temos então, né, Sócrates nunca registrou seus pensamentos por meio da escrita. Quem fez isso, né, quem se deu ao trabalho de fazer esses registros foi o seu discípulo chamado então Platão. Em diversos livros, né, escritos de forma de diálogo, o Platão, né, ele registrou as ideias, né, do seu mentor, de Sócrates, inclusive essa frase que a gente está trabalhando nessa videoaula, conhece-te a ti mesmo. E em um desses diálogos, que ficou conhecido como, né, Alcibíades, Platão atribuiu a Sócrates a afirmação, então, de que para nos conhecermos precisamos distinguir as qualidades casuais, aquelas que mudam o tempo todo, das qualidades permanentes. Então a gente tem que entender o que muda de tempo em tempo e o que não muda de tempo em tempo, aquilo que fica, né, por mais tempo. Assim deveríamos indagar, então, né, olha lá, ó, o que muda, né, o que muda e o que permanece em cada um de nós, apesar da ação do tempo. Então esse era um questionamento que Sócrates fazia. Então, de acordo com este pensamento de Sócrates, aqueles atributos que estão em constante transformações não podem ser considerados como a nossa essência, tá? O nosso ser, né? Alguns exemplos, né, são os aspectos, por exemplo, ligados à nossa aparência, por exemplo, roupa, corte de cabelo, tá? Nosso corpo, por exemplo. Por quê? Porque isso pode mudar com o tempo, né? Ao longo do tempo ele vai mudando. Diariamente a gente muda as roupas, de tempo em tempo a gente muda o nosso corte de cabelo,
Dependendo se você fizer um controle alimentar, você pode engordar, ou você pode querer emagrecer, enfim, né? Então, e isso são coisas que mudam. Por outro lado, aquilo que permanece em cada um de nós, tá? Apesar do tempo, né, da ação do tempo, é o que Sócrates chama de alma, e composta da capacidade de pensar e de virtudes como a justiça, né, e a temperança, por exemplo. Então são coisas que a gente não muda: virtudes, justiça e temperança, tá? Virtude, gente, olha lá, ó. Virtudes seriam as qualidades morais, né? Ou seja, disposição firme e constante de praticar o quê? O bem, tá? Então isso é importante. Então, por isso, além de buscar a consciência de si, né? Ou seja, o conhecimento de você mesmo, de si mesmo, ele recomendava então que as pessoas adotassem o cuidado de si, esforçando-se para melhorar sua alma, ou seja, para superar seus pontos fracos e por meio do exercício, né, por meio do exercício de virtudes, né, que ou seja, tentar sempre praticar o bem, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, tá? O que eu queria falar com vocês eu já falei. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam e lá no meu Instagram vou colocar lá no Prof. Catiú seus slides dessa aula, ok? Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!